Neville Goddard. Palestra. Tudo o que você contempla, tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, do qual esse mundo de imortalidade é apenas uma sombra. Se você entrar em um estado em sua imaginação e assumir sua verdade, o mundo exterior responderá à sua suposição, pois é sua sombra, testemunhando para sempre sua atividade imaginal interna. Teste a si mesmo. Se você provar isso para sua própria satisfação, você chegará à mesma conclusão que os apóstolos chegaram no capítulo 13 do livro de Atos. Então você também dirá: encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Se o mundo responde à sua atividade imaginária, o mundo não é Davi fazendo sua vontade. Se o Senhor afirmou que Davi sempre faz a sua vontade, e você, por um simples ato de imaginação, ordena que o mundo exterior responda: você não é o Senhor? Quando você imagina alguma coisa, é como se tocasse um acorde. E tudo que simpatiza com esse acorde responde para testemunhar a atividade em você. Se o mundo é o acorde que responde ao que você está imaginando, e Davi é um homem segundo o seu coração que fará toda a sua vontade, Davi não é o mundo exterior? Isso não é vontade. Como o mundo usa a palavra. Você não quer que algo seja assim, mas imagine-o e fique interiormente convencido de que é assim. E se, através de sua persistência, o mundo responder, você não apenas encontrou Davi, você encontrou o Senhor como sua própria e maravilhosa imaginação humana. No pensamento hebraico, a história consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um grande todo. Esse tempo concentrado, no qual todas as gerações se fundem e do qual brotam, chama-se eternidade. Em Eclesiastes, nos é dito que Deus colocou a eternidade na mente do homem. Mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez, desde o princípio até o fim, somente no final você realmente saberá o que Deus colocou em sua mente. A palavra hebraica, olam, traduzida como eternidade, ou o mundo, em Eclesiastes, é frequentemente traduzida como um jovem homem. Esses são títulos dados a Davi, filho de Jessé. E a palavra Jessé significa qualquer forma de verbo, ser, ou seja, eu sou. Não é esse o nome de Deus? Quando chegar a hora da sua partida, você verá o mundo da humanidade, não como uma multidão de pessoas, mas como um único jovem. Um jovem. Pois a eternidade é personificada como o jovem chamado Davi. Você saberá que isso é verdade, somente quando chegar ao fim. Agora ouça essas palavras, encontradas no capítulo 20 de João. Pedro entrou num sepulcro, onde viu as roupas de linho, e o lenço que estava sobre a cabeça, não com as roupas de linho, mas enrolado em um lugar em si. Você pode se perguntar por que isso é dito assim, mas eu lhe digo, as roupas de linho e o guardanapo são muito significativos. Leia a história com atenção, e você descobrirá que o túmulo onde ele foi crucificado e enterrado foi chamado de A Caveira. E Pedro, ao entrar no sepulcro, viu as vestes de linho e o guardanapo, mas não pôde ver aquele que ali estava posto. Essa não é a história secular de um homem que morreu vestindo roupas de linho, com um guardanapo cobrindo o rosto, e deixou o túmulo 3 dias depois, deixando suas roupas e o guardanapo para trás. Não. As Escrituras, suas visões cheias de simbolismo. As roupas de linho simbolizam seu corpo físico. A vestimenta que você veste aqui, que cobre sua verdadeira identidade. Esta não é a história de alguém que morreu, mas de alguém que ressuscitou dos mortos. Nos tempos antigos, a palavra guardanapo tinha um significado muito mais amplo do que tem hoje.
Temos um guardanapo de coquetel e também um absorvente higiênico. Mas esse guardanapo simboliza a placenta. O guardanapo aparece, separado do corpo, para lhe dizer que ocorreu um parto. Esse é o nascimento que João insiste ser necessário para a entrada no reino dos céus. Este é um olhar representativo e reflexivo sobre essa passagem. Mateus e Lucas contam a história do nascimento de uma mulher chamada Maria, dando à luz a uma criança que era diferente, mas nascida como nós nascemos. Mas quando você lê a história de João, o mais profundo de todos os escritores do Novo Testamento, você descobre onde o nascimento ocorre e quem realmente é Maria. Ele se deitou na sepultura com eles, em visões da eternidade, até que eles acordem e vejam Jesus e as roupas de linho que a mulher havia tecido para eles. Minha mãe teceu essa roupa carnal que eu uso, e quando eu saí, era do seu ventre. Então a placenta seguiu. Tinha que ser descarregado, pois não tem parte da terra. Então é como um guardanapo, dizendo aqui que um nascimento incomum ocorreu no crânio. Sem dúvida, milhões de pessoas compareceram aos cultos do último domingo e ouviram que ele ressuscitou. Sim, ele ressuscitou. E você também, pois Deus realmente se tornou como você é, para que você possa se levantar para conhecer a si mesmo, como ele é. Tendo entrado em seu crânio, ele agora tem visões da eternidade, visões de guerras, fomes e convulsões. Foram inicialmente imaginadas, ou não poderiam acontecer. Quando você imagina um estado e encontra a sua resposta vindo de fora, você descobriu quem é Deus. Pois todas as coisas são feitas por Ele, como Ele quer. Assim é, mas Ele deve ter alguém que faça toda a sua vontade. Eu preciso de 500 seres diferentes, masculinos e femininos, para responder ao seu ato imaginário. Eles virão e parecerão a você, a influência através do qual o seu desejo se torna visível. Veja, a humanidade é Davi, sempre fazendo sua vontade. Curiosamente, ele vem dentro de você e o revela como seu pai. Então eu falo por experiência própria. Você dirá, encontrei Davi, ele chamou a mim. Tu és meu pai. E você saberá que sua jornada está no fim. São necessárias todas as gerações de homens e suas experiências para levá-lo ao ponto de confrontar a beleza dessas experiências, fundidas em um único jovem conhecido como Davi. Agora chegamos a essas palavras. Eu, Jesus, sou a raiz e a descendência de Davi. Sim, chegará o dia em que você saberá que criou, entrou e animou a humanidade, para que ela pudesse responder aos seus atos imaginários. E quando você tiver jogado todas as gerações de homens e tiver todas as suas experiências, você sairá da humanidade sabendo que você é sua descendência e sua raiz, portanto, seu pai. Ainda assim você vem do Pai, como prometeu a si mesmo que faria. Lhe é dito, quando os teus dias se cumprirem e te deitares como os teus pais, levantarei depois de ti o teu filho, que sairá do teu corpo. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Tendo criado a humanidade, a consciência surgiu e se enterrou na humanidade. Pois uma semente deve cair na terra e morrer antes de ser vivificada. A menos que morra, permanece sozinho. Mas se morre, produz muito. O Senhor morreu para se tornar a humanidade, que é feita do pó da terra. Seu nome é Eu Sou. Essa é a semente que caiu na terra, chamada homem, humanidade. E todo homem, seja homem ou mulher, diz, eu sou. Se eu sou é a imaginação de um certo estado, e o mundo responde, seja bom, ruim ou indiferente, a resposta não está fazendo a minha vontade. Quer a resposta venha de uma única pessoa, ou de inúmeras pessoas, eles são Davi.
pois é ele que está sempre fazendo a vontade do Eu Sou, independentemente de seu nome atual, cor ou raça. Você é Davi, quando responde e torna visível para mim o que eu imaginei. E quando você encontra a causa da resposta, você a encontra em si mesmo. Teste a si mesmo e descobrirá que seu ato imaginário foi a causa da resposta do mundo em relação a você. Então você terá encontrado o Pai e o Filho, e sua jornada estará no fim, pois você terá se libertado de causas secundárias. Nesse mundo de morte, então sua jornada se fundirá em um único jovem chamado Davi. Você o reconhecerá como ele é, exatamente como descrito no livro de Samuel. Você verá a eternidade que Deus enterrou em sua mente. E você será aprimorado em razão da experiência de criar esses corpos para o palco, entrar neles e interpretar suas várias partes. Sua presença aqui me diz que você tocou todos eles. Porque ninguém vem a mim, a não ser que meu Pai o chame, e eu e meu Pai somos um. Sua presença consistente e seu interesse em minhas palavras me dizem que você está no final da peça, tendo desempenhado o papel do conhecido e do desconhecido, do rico e do pobre, do desgraçado e do orgulhoso. Você desempenhou tudo, pois tudo está contido em você. Cada parte concebível é agora uma realidade em você, mas você não precisa ativá-la. Você pode, no entanto, entrar em um estado, e pelo simples ato de suposição, ativar esse estado. E nenhum poder no mundo pode parar a sua resposta. Se for preciso uma dúzia ou milhares de homens e mulheres para responder à sua suposição, eles responderão, pois a humanidade é Davi, um homem segundo o seu coração que fará toda a sua vontade. Todos os necessários para cumprir sua suposição devem e virão testemunhar o que você está entretendo, internamente. Agora, embora Nicodemos fosse um membro do Sinédrio e conhecesse o pensamento hebraico sobre a história, ele não conseguia compreender a ideia de um segundo nascimento. Foi ele quem perguntou: como pode um homem velho entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Então veio a resposta: tu, Senhor de Israel, mas não sabes. A menos que você seja nascido de cima, você não pode entrar no reino dos céus, chamado Nova Era. Esse é o drama de um ser, expandindo-se primeiro, criando a humanidade, e depois limitando-se à sua criação. A humanidade, embora faça parte da estrutura do universo, está morta. Deus, soprando sobre ele, possui o corpo e o espírito. Entra e o anima. Quando você imagina um estado, Deus o imaginou. E assim como um som traz uma resposta, seu mundo responderá, desempenhando o papel que deve desempenhar para trazer a realização. Tudo o que você precisa fazer é permanecer fiel ao estado em que entrou. Agora, Paulo faz essa declaração: lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Tendo experimentado as Escrituras, Paulo a chama de meu evangelho. Ele não nega a descida de Cristo, mas sabe que Davi foi criado por ele. Tendo-se enterrado em Davi, ele morreu esquecendo-se de si mesmo. Então Davi aparece quando a memória retorna, e ele se extrai daquele corpo para descobrir que ele é muito mais luminoso do que era antes de entrar nele, muito mais translúcido, maior em poder e sabedoria do que antes. Pois Deus é verdade, e a verdade é uma iluminação sempre em expansão. Não há limite para expansão e luminosidade. Há apenas um limite para contração e opacidade. A ressurreição é simplesmente sair do corpo da morte, no qual você está agora encerrado, e a expansão é sua por causa de sua vontade de vir a esse mundo de morte e superá-lo. Portanto, não procure nenhum guardanapo do lado de fora, pois é apenas um símbolo do seu nascimento espiritual. Quando a visão vier sobre você, você saberá o que aconteceu e por que João deu tanta importância ao guardanapo. Foi João quem enfatizou o nascimento de cima, pois somente depois desse tipo de nascimento
A paternidade pode ser descoberta. Você não fez nada de errado que o levou a entrar em um corpo de morte chamado homem. Você estava no princípio com Deus, e era Deus. Você nunca foi um vermezinho, que saindo do lodo, se tornou um passarinho, e depois outra coisa, para evoluir para o homem. Não. Tudo isso faz parte da estrutura do universo. Você era Deus quando desceu e animou o homem. E ninguém pode descer à humanidade, a não ser um filho de Deus, do qual há um número definido. E são necessários todos os seus filhos para formar Deus. A palavra Deus é plural. A palavra é Elohim, que é uma unidade composta de um composto de outros. São necessários todos os filhos de Deus para compor o Eu Sou. Portanto, não pode haver maior nesse mundo do que os filhos de Deus. Todo filho nascido de uma mulher está vivo porque um filho de Deus, seu ser ancestral, está nele, o animando e o colocando à prova até que ele se desprenda daquele corpo que é seu Davi, seu amado, assim como o mundo. Alguém sentado em uma masmorra, sentindo-se chateado, pode entrar em uma imagem de ódio e causar distúrbios no mundo. Embora ele seja completamente desconhecido e enterrado em uma masmorra, portanto invisível para o mundo, ele pode imaginar com tanta intensidade que muitos serão pegos em sua resposta. Estamos sempre dando conselhos, quando as Escrituras não têm nada a dizer sobre conselhos, sejam bons ou ruins. As Escrituras apenas nos dizem para ir e contar a eles as boas novas, de que você é imortal, como eles são, que você criou o mundo e simplesmente se extraiu dele, assim como eles podem. Não dê-os muitos conselhos sobre o que eles devem ou não fazer. Se o seu filho quer deixar crescer a barba, deixe-o. Se ele não quer crescer, não tente dar a ele todos os seus bons conselhos. Simplesmente deixe-o em paz. E a sua maneira maravilhosa, imagine que você está livre desse estado, pois o mundo pertence a você e está sempre expressando os seus pensamentos internos. Veja uma situação como algo do lado de fora e não fique travado em suas sombras, pois todos que respondem ao seu ato imaginário são uma sombra. Como uma sombra pode ser causativa em seu mundo? No momento em que você dá a outro o poder da causação, você transferiu para ele o poder que por direito pertence a você. Outros são apenas sombras, testemunhando as atividades que ocorrem em você. O mundo é um espelho, sempre refletindo o que você está fazendo dentro de si mesmo. Se você sabe disso, então você é instado a contar aos seus irmãos e encorajá-los, pois todos são seus irmãos. Vão e digam aos seus irmãos: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. No final, somos um ser maravilhoso. O corpo agora está sendo erguido lentamente do lugar dos redimidos, e todos serão redimidos. Se um irmão está perdido no mundo da morte, deixarei as outras 99 para ir buscá-lo. Todos devem ser redimidos. Ou o templo perderia uma pedra. Portanto, todos, mesmo os Hitlers, os Stalins, todos os chamados monstros desse mundo, serão redimidos, pois eles só respondem aos medos e pensamentos horríveis que os homens colocam em movimento. Uma amiga escreveu, dizendo que, embora raramente compre um jornal, comprou um jornal de domingo há algumas semanas. Nela ela leu a história de uma mulher que se considerava uma grande médium, acreditando que a Califórnia iria cair no Oceano Pacífico. Ela e sua família estavam se mudando para Spokane. Algumas semanas depois, um amigo veio me telefonar e trouxe um jornal atual. Olhando atrás dele, ela encontrou uma história sobre a mesma mulher, que, embora com apenas 29 anos, ao chegar em Spokane, ela teve um ataque cardíaco e morreu. Tudo bem. No que diz respeito àquela senhora, a Califórnia desapareceu. Ela está agora em um mundo como este, em uma seção de tempo mais adequada para o trabalho ainda a ser feito para levá-la ao conhecimento de quem ela realmente é.
Essa coisinha assustada morreu tão jovem. Mas enquanto ela estava aqui, ela assustou tantos nesse estado. Amigos do meu sobrinho se mudaram para o Arizona, sem perceber que estavam levando suas crenças e medos com eles. Você pode ir daqui até os confins da terra. Você pode fazer sua cama no céu ou no inferno. Você ainda estará ciente porque Deus está lá, pois você não pode deixar de ser Deus. Você pode não saber que está, mas se você tem medo aqui, terá medo lá. Como Jó, os medos dessa senhora vieram sobre ela. Com medo ela criou seu próprio desastre. Mas no final de Jó, nos é dito que foi Deus quem o fez. Pois somente no final da jornada percebemos quem Deus realmente é. Tendo ouvido falar dele, com a audição do ouvido, quando nossos olhos contemplam a verdade por experiência, nós entendemos. Com muito medo, orei a um Deus externo, e todos os meus medos vieram sobre mim. Então, vendo o símbolo que revela minha paternidade, disse: ouvi falar de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te contemplam. Quando Deus se extrai dessa fabulosa experiência, tudo o que ele era é duplicado. Essa é a história de Jó. Ele não fez nada de errado. Jó simplesmente imaginou as coisas erradas. Ele culpou o diabo, mas o diabo não existe fora do homem. Satanás é o duvidoso. É ele quem duvida da realidade de seus atos imaginários. Se você não consegue acreditar na realidade do seu ato imaginário invisível, você pode se voltar para o outro e acreditar nele. Mas você está sempre imaginando, pois a imaginação é Deus. Esse é o seu poder no mundo. No começo você ouviu, mas à medida que seus olhos veem o resultado de sua audição interior, você acredita e no final, tudo o que foi tirado de você retornará 100 vezes mais. Persista, e o mundo sempre responderá. Você vai conseguir o dinheiro necessário para viver lá. O mundo não é a causa, ele apenas responde aos seus atos imaginários. Pois somente Deus age. E Deus está com você, como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, antes de julgar, experimente. Se você fizer isso, você não pode falhar. E quando você provar imaginação no teste, compartilhe as boas novas com seus irmãos. Diga a todos que você conhece como o mundo funciona. Você não precisa ter uma formação educacional ou social adequada para aplicar esse princípio. E você não pode falhar, pois uma suposição, embora falsa, se persistir, se tornará um fato. Quando você sabe o que quer, assuma que você tem. Acredite que sua suposição é verdadeira. Olhe para o seu mundo mentalmente e veja só o seu desejo realizado. Faça isso e você está provocando uma resposta aos seus pensamentos. E em um futuro, não distante, você se verá ocupando fisicamente o estado imaginado. Agora, depois de realizar seu desejo, não vá voltar a dormir. Agarre-se a esse sonho que agora é solidamente real, enquanto tenta projetar um desejo por meios seculares. Somos advertidos contra fazer isso na parábola do rico tolo, que disse: tenho tudo o que é preciso, mais do que o suficiente. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, para armazenar meus grãos e os meus bens. Depois vou descansar, comer, beber e me divertir. Mas o Senhor lhe disse: tolo, essa noite sua alma é exigida de você. Não segure nada do lado de fora. Segure-se apenas em sua imaginação. Se algo é tirado de você, é porque uma vez você assumiu sua perda. E por um momento, se perguntou o que faria se fosse. Você esqueceu o pensamento, mas sua mensagem já havia sido liberada para se cumprir. Se você quiser manter seus bens, você deve segurá-los em sua imaginação e não construir celeiros para abrigá-los. Não se esqueça. Lembre-se da história do nascimento contada em João. Ele não descreve como Mateus ou Lucas, mas diz que esse nascimento é essencial para entrar na nova era. Então, no final, ele dá esse belo simbolismo do nascimento, que vem através da morte.
pois é somente através da morte que se vive. Uma semente deve cair no solo e morrer, antes de ser vivificada. Então, assim como o Senhor, a menos que eu morra, você não pode viver. Mas se eu morrer, ressuscitarei, e você comigo. E assim o Senhor ressuscitou.